Olá, sejam bem-vindos ao canal OVNI Free. Hoje com um convidado especial, Jevaer, dono da revista UFO e do site da UFO. Hoje presente aí, trazendo bastante informações ufológicas e um hangout muito especial e um convidado especial para o Jevaer. E também temos outros convidados que farão perguntas a ele, para saber mais sobre o que ele tem aí de novo na ufologia brasileira e internacional. Eu gostaria também, antes de iniciarmos esse hangout, eu gostaria de agradecer aí aos apoiadores, alguns apoiadores aí, né, que sempre estão ajudando a divulgação da ufologia e desse canal. E vou citar os nomes aqui: o Gabriel, do portal Oculta e dono da rede social, o criador da rede social Culi. Também gostaria de agradecer ao Frederico, do grupo ufológico Pleiades, que sempre também está apoiando esse projeto. Gostaria também de agradecer o apoio aí da Débora, da Clica dos Mistérios, e do Matheus, do Assombrado, que também divulga esse trabalho, e também muitos outros aí que então, realmente é uma lista grande de nomes. Eu quero já agradecer aí pela divulgação do canal. Bem, para quem quiser depois participar com perguntas no chat, vai estar aberto o chat para também ser feita perguntas ao Jevaer. Por enquanto, eu vou inicialmente apresentar aqui os meus convidados que farão perguntas também. Iniciando a apresentação aí dos convidados, gostaria aí de apresentar o João Marcelo, legendador aí do site etc., legislador de documentários ufológicos aí, muito importante o trabalho dele. Seja bem-vindo, João. Boa noite a todos e queria agradecer o Ademar Jevaer que aceitou o nosso convite para brilhantar o nosso hangout hoje aqui. Ok. Outro convidado especial, o convidado que sempre apoia nosso canal, né, é a Valéria, também legisladora aí, ufológica. Seja bem-vinda, Valéria. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Geva, é um prazer tê-lo novamente aqui. É um privilégio para nós podermos sentar e conversar com você sem ninguém te chamando, pedindo tua atenção. Então, hoje você é inteiramente nosso. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado também, João. É uma satisfação estar com vocês. Bem, gostaria de apresentar aqui também o grande apoiador aí. Ele está divulgando o trabalho também do canal ETs, etc., Wesley. Seja bem-vindo, Wesley. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os ouvintes aí. É um prazer estar aqui aprendendo mais ufologia com vocês e com esse convidado especial aí, que é um dos maiores ufólogos do Brasil, sem dúvida. É um cara que sabe argumentar muito bem e defender a ufologia no mundo inteiro. É um prazer estar com você, Jevaer. Valeu, Wesley. É um prazer também estar contigo. Ok. Gostaria de apresentar também um apoiador nosso que está presente também no nosso Hangout, o Clésio, do canal Alienato. Seja bem-vindo, Clésio. Obrigado pelo convite. Prazer é todo meu de estar aqui para conhecer e fazer perguntas, né, para uma pessoa que eu admiro bastante, que tem sido uma referência na ufologia. Ok. Obrigado. Gostaria de apresentar o Luciano. Luciano, primeira vez aí no nosso Hangout. Gostaria que você se apresentasse aí, Luciano. Boa noite, galera. Isso, não. Eu não sou pesquisador, sou um amante do assunto e presto serviço para a revista UFO já faz um tempo. E tenho o canal, o site na Milagro UFO, onde a gente vende lá vários DVDs de filmes de raridade sobre o tema de ufologia. Tá. Legal. Seja bem-vindo também ao canal Vinicius. O Luciano é o responsável por fazer os trailers dos eventos da UFO. Quem entra no nosso site, vê os trailers e vê que é material produzido com muita qualidade, com profissionalismo e com carinho. Todos os eventos que nós fizemos, os grandes, os fóruns mundiais,
contaram com a ajuda do Luciano para fazer esses trailers. E vamos continuar fazendo. Luciano, se prepara que estamos lançando o FOSS 2016. Logo te manda a lista para fazer o novo trailer. E vai ser em Foz também, né? FOSS. O FOSS sempre é em Foz. Do Contatados, que a gente faz itinerante por várias partes do Brasil. Legal. Legal. Gostei então. Muito bom saber. Gostaria de apresentar um colega nosso aí, o Vladimir, do projeto Espaço, Dimensão e Estrelas. Seja bem-vindo, Vladimir. Boa noite a todos que estão aqui. E a gente está aqui porque a gente vai aprender. Hoje nós vamos ter uma aula de ufologia com o Jevaé. Muito obrigado pelo convite aí. Muito bem, Vladimir. Eu gostaria de apresentar um ufólogo antigo aí, um pesquisador antigo, o Antônio Faleiro. Seja bem-vindo, Sr. Antônio. Acho que ele está sem microfone. Ok, depois eu chamo o Sr. Antônio de novo. Bem, então hoje, como... Vocês conseguiram tirar o Faleiro da toca e fazer ele participar do Hangout? Ele já participou de 2 Hangouts com a gente. Mas que coisa! Grande Faleiro, grande pioneiro da ufologia brasileira. Um pesquisador de altíssima qualidade, um cara que fez muito da nossa ufologia, ensinou a gente muito sobre UFOs no folclore brasileiro, que é um termo espetacular. Espero que ele consiga ajustar o equipamento e participar com a gente aqui. Vou matar a saudade desse camarada que eu não vejo há mais de 10 anos. Nossa, legal. Então, já vai. Depois eu vou participar. Eu vou pedir para os nossos convidados aqui fazer a pergunta para você. Eu gostaria de saber de você, assim, na questão aqui no Brasil e no mundo, qual é o que você tem para nós aí em relação às notícias aí, algumas novidades que você pode apresentar para nós hoje? Olha, tem algumas coisas assim interessantes acontecendo. Houve uma pequena liberação de documentos por parte do governo, mais uma naquela sequência que vem ocorrendo desde 2007, graças à campanha UFOS, Liberdade de Informação Já. Dessa vez o governo entregou uns papéis, mas tomou a precaução de apagar com tinta preta muito do conteúdo desses papéis. Nós estamos fazendo uma análise e eles vão ser discutidos no Fórum Mundial de Ufologia de Foz do Iguaçu em dezembro, mas é uma notícia boa, né? O governo continua entregando documentos de tempos em tempos, né? A gente sabe que não é tudo, embora o governo fale, não, tudo que nós temos nós estamos entregando. Isso evidentemente não é verdade, tá? Haja vista que a aeronáutica já liberou coisa de 7.000 páginas de documentos, alegando que isso é tudo o que a arma produziu dos anos 50 a 2012. São 72 anos, né? 72 anos. Então é evidente que isso não pode ser verdade, porque daí dá uma quantidade perto de 1.000 páginas por década. O governo adotou o procedimento de liberar os seus documentos por década, né? Então aí nós teríamos coberto todas essas 6 décadas e 2 anos. Mas não pode ser possível que sejam apenas 1.000 documentos produzidos pela aeronáutica ao longo desse tempo. Isso é, no máximo, uma ponta muito pequena do iceberg. Tem muito mais para ser revelado, e isso vai ser. Mas o país hoje vive uma conturbação, aliás, eu acho que o país nunca saiu dessa conturbação. Agora nós estamos cada vez mais no fundo do poço e vendo que o buraco ainda é mais embaixo. Quem sabe quando acabarem todas essas coisas, se é que vão acabar um dia, essas acusações aí, as autoridades tenham a noção de que há outros assuntos, além de política, para tratar. E há outras coisas, além de corrupção, a fazer. E quem sabe assim, mais documentos venham a público. Isso no cenário nacional. No cenário internacional, nós temos a Hillary Clinton, né, muito aguerrida, garantindo ao seu eleitorado que quando for presidente, se for presidente,
ela vai fazer uma grande liberação de documentos ufológicos, o que também é algo para se pensar com os pés atrás. Por quê? Na verdade, o presidente americano, eu vivo falando isso nas minhas entrevistas, não tem essa autonomia toda. O presidente americano é quase como um funcionário público. Só falta ele bater cartão para trabalhar. Entende? Quem manda lá são os militares e acabou. O Bill Clinton tentou, na época dele, algumas décadas atrás, ter acesso a documentos, ter acesso a informações sobre a Área 51, e simplesmente não conseguiu. Mas tudo bem que o Bill Clinton não era assim, um cara tão aguerrido. Primeiro, ele não era, como é a esposa, tão apaixonado por esse tema. A Hillary é verdadeiramente apaixonada. E a Hillary é uma leoa. Ela vai em frente, ela vai tentar liberar alguma coisa. Então nós vamos ver algumas informações novas e documentos surgirem? Vamos. Mas pode ter certeza que vai ser aquilo que os militares deixarem que ela libere. E não vai ser nada de contundente, nada de muito duro, muito firme, de muito impressionante dentro da casuística ufológica. Porque os segredos continuarão a ser segredos. Até porque os Estados Unidos precisam manter esse segredo em função de serem reféns da própria mentira que eles criaram desde os anos 40 e 50, afirmando que discos voadores não existem. Eles não vão dar um tiro no pé de agora falar que nós enganamos, eles existem sim. E eles sabem disso há 7 décadas. Então essas são as duas coisas principais que nós temos no momento. E fora isso, claro, no campo assim, social, de atividades, nós estamos em contagem regressiva para o acontecimento dessa época do ano, de 29 a 31 de julho em Santos, que vai ser o 4º Fórum Mundial de Contatados, com um elenco de conferencistas assim, espetacular, de 10 países, gente que tem dentro de nave, gente que tem contato com seres e que virá ao Brasil para se apresentar a nós, a comunidade ufológica brasileira e aos interessados. Assim, uma coisa que eu ia perguntar, está dando um retorno, mas acho que é o seu, já está dando um pouco de retorno. É o seguinte. O meu? Uma outra que eu queria fazer, depois eu vou passar para os nossos convidados, o governo, eu sei que a NASA é do governo, né, americano, e ele ao mesmo tempo ele é militar, né, então a liberação de certas imagens, certas informações da NASA, realmente a presidente, vamos supor que a Hillary ganhe, ela não vai conseguir liberar todas as evidências que a NASA tem, das fotos, né, e registros dessa questão dos objetos, dos OVNIs, e até fotos bem contundentes na questão de Marte e da Lua, por exemplo, que realmente, se houver uma ocultação, não vai conseguir quebrar isso, né, doutor João? Olha, com relação a essas fotografias de fenômenos em Marte, na Lua, eu tenho acompanhado o trabalho do Marco Antônio Petico, editor da revista UFO, nessa área há 10 anos. Ele não tem acesso a nenhum segredo. Ele descobre tudo o que ele descobre e formula as palestras, escreveu livros, artigos, falando desses fenômenos, entre eles, por exemplo, de luzes, de monumentos na Lua e em Marte, construções grandes, piramidais, retangulares, rastros deixados não por astronautas russos e nem americanos. E ele tem acesso a tudo isso nos próprios sites da NASA. Ele defende a tese de que a NASA tem deixado isso acontecer. Não tem feito uma censura do que vai ao ar. São milhões de fotografias que tem em centenas de sites, todos ligados à estrutura da NASA, que é uma coisa bíblica de tão grande. E ele encontra essas informações, essas inúmeras fotos, nesses próprios sites. O trabalho de pesquisa dele é de formiguinha. Ele entra em site por site, ele pega, por exemplo, um projeto de pesquisa de uma das missões da NASA a Marte. E lá tem as fotografias específicas, como, por exemplo, o Pathfinder. Tá? E aí vai e abre foto por foto, e examina foto por foto. E assim ele tem visto
esses artefatos inusitados no próprio site da NASA. Inclusive, algumas das fotografias, quando você põe o mouse com o botão do lado direito e que aparece então, o código de internet dela, o endereço da internet dela, em alguns lugares tem até a palavra UFO no endereço. Como se a NASA tivesse querendo, de alguma maneira, indiretamente, assim, e de uma maneira gradual, levar isso ao conhecimento das pessoas. No livro de Marte, do Petit, livro Marte, a Verdade Revelada, se não me engano, que ele lançou faz 2 anos, ele dá os endereços de pelo menos umas 200 fotografias que ele publica lá para que em cima veja, ó, aqui, ó, essa foto está nesse site e tem lá, por exemplo, um artefato retangular, tem um artefato que lembra, por exemplo, vestígios de construções. Quanto à Lua, nós temos fotografias e publicamos uma edição da revista UFO sobre esses fenômenos, são chamados fenômenos transeuntes lunares, ou anomalias transeuntes lunares, com nada menos de 40 fotografias de torres, pontes, capitéis, muros, coisas assim na Lua e Marte. É impressionante. Nós não sabemos nada, e a Agência Espacial Americana, que sabe, faz a revelação dessa maneira, não faz uma coisa muito aberta. Enquanto há cientistas, evidentemente, que estão tentando, a todo custo, fazer com que a Agência Espacial Norte-Americana, principalmente, mas a ESA em segundo lugar, e a Agência Espacial Russa em terceiro lugar, revelem de maneira mais coordenada, de maneira mais concreta, as evidências que elas têm da ação de outras civilizações extraterrestres em outros pontos do sistema solar na Terra. Porque é óbvio, né? Se nós temos vestígios da ação de extraterrestres em nosso planeta datados de 15, 20, 30 mil anos, esses seres estiveram aqui no passado, é evidente que eles devem ter dado uma parada em Marte, devem ter dado uma Lua, afinal de contas tudo é na região, né? E devem ter deixado lá artefatos e vestígios como eles deixaram aqui. E aqui só inúmeros, a gente poderia falar sobre isso aí por horas. Legal. O Wesley quer fazer uma pergunta para você. Wesley? Pois não. Javaer, eu também já andei pesquisando muitas fotos da NASA na Lua e em Marte e já fiz algumas descobertas assim que podem ser objetos não naturais, né, fabricados artificialmente em Marte especificamente. Agora, um amigo meu, o Alexander Lima, que também é pesquisador de ufologia, ele encontrou em uma foto oficial da NASA, inclusive ele passou de forma exclusiva com o ETZ, etc., e eu fiz um vídeo sobre isso, que é o que parece ser uma redoma, um domo e uma cratera da Lua. Não sei se você chegou a ver. Eu queria saber se você... Mas eu vi artefatos como esse em várias fotos. A impressão que dá é que é uma redoma, um domo circular, simetricamente redondo, dentro de uma cratera da Lua. Se eu puder compartilhar aqui a tela, eu mostro para vocês a imagem que eu estou falando. Pode ser? Se houver meio, eu gostaria de ver. A propósito, esse quadro atrás de você, Wesley, é do astronauta de Palenque? Isso. Legal. Isso. Acrílica sobre tela. Foi eu que pintei. Você que fez? Eu que fiz. Parabéns. Eu sou formado em artes. Eu não sei se vocês estão vendo a minha tela aí agora. Estão vendo? Tá aqui o domo, né? Possível domo gigante e transparente na Lua. Pois é isso aí. Olha, essa foto é oficial da NASA, tem aqui, eu coloco o endereço. E eu não consegui encontrar outra explicação a não ser uma construção artificial dentro de uma cratera. E pelo brilho, aparenta ser algo de vidro ou de algum material transparente. E aí a gente fez um vídeo, tá no YouTube, tá no meu blog, depois queria que vocês dessem uma olhada. Muito interessante, muito interessante. Tá vendo? Dentro da cratera como... Oi? Você vai aos sites da NASA, você encontra essas fotografias. Elas não estão exatamente. escondidas,
né? Aparentemente, e essa é a ideia que o Petit, e o Petit é um cara que sabe das coisas, aparentemente a ideia segundo o Petit, é de que a NASA quer que esses fatos venham a público, que eles sejam efetivamente conhecidos. Até porque olha, essa coisa de manter essas informações ocultas é coisa do passado. Nós estamos em 2016, quase 2017. Nós já temos 70 anos nas costas de ufologia. Está na hora desse negócio vir mais a público. Está na hora dessas coisas que nunca puderam ser efetivamente contra a população, sejam mostradas de uma vez. Né? É o que alguns governos estão fazendo. Eu costumo falar sobre isso nas ocasiões em que eu tenho oportunidade. Por exemplo, só no nosso continente, na América do Sul, tem 5 países que têm organismos de pesquisas ufológicas oficiais. 5. Eu conheço todos os 5. Eu estive nos quartéis generais de todos os 5. Na Argentina, no Chile, no Peru, no Equador e no Uruguai, que é o mais antigo. Né? E está lá. Quer dizer, se estão pesquisando oficialmente, se estão gastando... Olha que bonito quadro, hein? Se estão gastando dinheiro com isso, é porque é evidente que isso é considerado por essas autoridades como uma coisa séria, uma coisa que mereça a atitude de investigação. Muito bom, é verdade. Muitos países estão se abrindo mais oficialmente, né, militarmente, os militares pesquisando, reconhecendo o fenômeno OVNI, né, e pesquisando seriamente, né, essa questão. Eu vou passar para o João Marcelo. João, você quer fazer uma pergunta para o Gevaer? Sim, eu tenho uma pergunta. Ô, Gevaer, tem um vídeo que eu legendei, botei no meu canal no YouTube, só 2 minutinhos, mas é de um evento de desacobertamento que houve esse ano no Canadá, e um advogado canadense, ele apresentou documentos que ele conseguiu do NORAD. São interceptações que o NORAD fez, documentos da Polícia Montada Canadense. Eu queria que você falasse mais sobre isso e... Vitor Vigiani? Isso, exatamente. Se tem coisa muito impactante nesses documentos do NORAD. Olha, o Canadá, apesar de ser muito alinhado com os Estados Unidos, assim como a Inglaterra, em praticamente tudo que diz respeito ao meio militar, tem uma postura um pouco autônoma. Assim também como tem a Inglaterra, quando o tema é extraterrestres. Não é à toa que o Paul Heyler já falava sobre esse assunto nos anos 50, quando ele foi ministro da Defesa. O Heyler hoje tem falado, hoje não, de 10 anos para cá, tem falado abertamente sobre essa questão. E existe uma pesquisa ufológica muito séria sendo feita no Canadá. Victor Vigiani é um dos caras que está à frente disso daí, mas existem muitos outros. Há grupos em Toronto, na costa leste, Vancouver, na costa oeste, no centro do país, Saskatchewan, e são muito sérios, levando isso muito a sério. E lá existe uma coisa que significa respeitar a lei. Tá? Diferente de outros países como o nosso, por exemplo. Lá, se você faz uma demanda contra um determinado órgão, requisitando documentos oficiais que você sabe existir, o órgão não pode negar que aqueles documentos existem, que não tem conhecimento do assunto, e dependendo do grau de sensibilidade, de confidencialidade do material, essa informação tem que ser liberada. E é assim que vem sendo liberados alguns materiais canadenses. Esse material da NORAD, que é americana, NORAD, bom, também tem uma fatia dela dentro dos estados do Canadá, né? A NORAD está no mundo inteiro, tem Pine Gap na Austrália, Manwith Hill na Inglaterra, no Canadá em vários lugares, conectado ao projeto Harvard, etc. Tal. A NORAD, para quem não sabe, é um sistema de vigilância e observação do espaço aéreo e espacial ao redor do planeta para vigilância de segurança para esses fins. E é uma espécie de condabra americano, né? Em proporções muito maiores, com recursos muito mais avançados, um grau de sensibilidade à detecção de objetos voadores não identificados extremamente alto, e que, segundo algumas pessoas que já vazaram informações a respeito,
teria um recorde assim de dezenas de registros diários de observações detectadas por radar de objetos voadores não identificados somente por 50 estados americanos. Somente, sem contar o restante do mundo onde eles também estão. A NORAD tem uma quantidade enorme de satélites girando todo o espaço e só admite uma parcela deles. Nós sabemos que a NORAD tem uma quantidade X de satélite e quais são as suas funções, mas ela tem uma quantidade 5, 6 vezes maior e nós não sabemos qual é a função desses outros artefatos, de espionagem sobre todo mundo. Então, esse tipo de equipamento detecta mesmo UFOs. E essas informações, volta e meia, vazam. É difícil, mas vaza. Victor Vigiani, ele é um pioneiro da ufologia canadense. Ele mora em Ontário. Eu tive numa gravação para o Discovery Channel há 2 anos em Toronto, e ele estava lá, e também participou ele, Richard Dolan, Paul Stonehill, Stanton Friedman e outros caras. Até o Gary Heseltine vem da Inglaterra para isso. Eu fazia umas gravando lá, tive a oportunidade de trocar ideias com ele. Os canadenses, eles são muito claros com relação à ufologia. Eles não têm, como os americanos, por exemplo, aquela neurose toda misturada com o assunto. É meio doidão, viajandão quanto essa história. Né? Mas o canadense mais tem, né? Questões mais seguras, mais descontaminadas sobre o assunto. Há muito bons casos no Canadá. Legal, interessante saber. E, por sinal, nós estamos trazendo um canadense para o Fórum Mundial de Ufologia, que vai ser o Brian Forster, que hoje mora no sul do Peru, que é aquele pesquisador que escreve muito, ele é muito prolífico também nos canais a cabo, History, Discovery, National Geographic. Ele escreve sobre os crânios alongados. Ele esteve em Peruíbe no mês passado, fazendo palestra no 11º Encontro Ufológico de Peruíbe, que foi patrocinado pela Prefeitura e organizado pela UFO. E eu gostei do trabalho dele, que antes mesmo dele ter vindo para cá, eu já fiz um convite para ele fazer uma entrevista para a revista UFO, que está sendo produzida pelo coeditor Tiago Tiquete, e para vir fazer uma palestra para nós no Fórum Mundial de Ufologia, o que ele aceitou de pronto. Aliás, olha, João e todos vocês, nós temos um elenco poderoso para comparecer no Fórum Mundial. Para você ter ideia, nós vamos trazer o JJ Hurtak, vamos trazer o todo-poderoso da MUFON, o Jan Harzan, o Michael Tellinger, do programa Ubuntu da África do Sul, o Robert Fleischer, que é da Exopolítica alemã. Ainda tem o Rubem Morales, da Argentina, que acabou de lançar um livro sobre OVNIs na Antártida, o Ronald Maidana, do Paraguai, o Klaus Honinger, que é uma sumidade em registros ancestrais e extraterrestres na Cordilheira dos Andes, no sul do Peru. Gustavo Fernandes, da Argentina, o George Knapp, que você havia me perguntado naquela hora, lembra? Sim. O George Knapp, da KLA-TV de Los Angeles. Esse cara é uma lenda viva. Ele que fez praticamente toda a revelação sobre o rancho Skinwater. Eu acho que tem um vídeo também no seu site, né, o rancho Skinwater. Tem. A revelação de todas as histórias relacionadas ao Bob Lazar. E agora ele que está dando um baita apoio para o Jeremy Corbell fazer um trabalho espetacular nos Estados Unidos, com entrevistas a pessoas, a whistleblowers, como eles chamam os que fazem vazamento de informações. Então, pode dar bem, vem o Gabor Tarkali, da Hungria, a Desiree Hurtak, também dos Estados Unidos, o Klaus Svan, da Suécia, e a Luísa Cid, do México. 11 países. Que ideia. O que vai dar de trabalho esse evento? Se eu sobreviver a ele, eu vou ver se eu faço alguma outra coisa no ano que vem. Nossa, muito bom mesmo. Vou passar para outra pergunta. Clésio, está aí, Clésio?
Sim. Quer perguntar se o Gevaer alguma coisa que você queira saber? Boa noite, Gevaer. Oi, boa noite. Eu ouvi você comentando anteriormente sobre o acobertamento da NASA, que não é tão assim, que não é tanto como falam, mas assim, às vezes a gente se depara, né, com imagens assim de transmissões da Terra, que no momento em que aparece o UFO, a transmissão é interrompida, né? Quase assim, isso a gente acha bem estranho, né? Eu não sei se isso é uma espécie de acobertamento que a NASA faz. O que você tem a dizer sobre isso? A NASA também sofre uma interferência muito forte dos militares americanos. E há uma ala dos militares que não quer que esses assuntos sejam nunca revelados. Embora haja uma outra ala mais progressista que quer que esses assuntos sejam gradualmente revelados. Quanto a essa flexibilidade da NASA que eu me referi agora há pouco, ela é mais com relação à descoberta dos planetas e satélites do sistema solar. Mas quando se refere a UFOs em nossa atmosfera, em especial observados por astronautas de missões que vão e voltam, ou astronautas da Estação Espacial Internacional, ou filmagens feitas pela Estação Espacial Internacional, nesse caso a NASA é muito mais severa. Muito mais severa. Porque esses objetos eles entram e saem o tempo inteiro. Eu tenho alguns DVDs que a gente já comercializa há 10 anos. E esses DVDs mostram os entrando e saindo da atmosfera, filmados pelos artefatos da NASA, pelos satélites, pelas cápsulas espaciais, fazendo curva, um atacando o outro, e fazendo as mais variadas evoluções no espaço. Então, com relação a isso aí, a NASA não gosta muito mesmo de fazer revelação. Isso pode ter certeza. Até porque... Mas continua. Até porque a formação dos astronautas hoje em dia acho que deve estar incluso no treinamento deles. E quando vocês vão para o espaço, eles já avisam vocês poderão ver objetos estranhos, anômalos no espaço. Por isso, vocês já vão com consciência para não divulgarem na mídia, porque serão penalizados. Né? Acho que isso aí eu estou usando a lógica, tá, Gerard? Na formação dos astronautas de hoje. Isso é fato. Eu não me lembro agora o nome do cara que nos anos 60 e 70 preparou os astronautas para a possibilidade deles verem no espaço objetos voadores não identificados, voadores mesmo, às vezes naves estruturadas. Não me lembro agora o nome do camarada, mas há um treinamento dos astronautas para tudo de esquisito que eles podem encontrar no espaço, principalmente com relação a discos voadores. E há, evidentemente, a determinação de que não se deve falar sobre isso. Tanto é que muitos deles, esses astronautas, eles retornam, eles fazem assim ligeiras insinuações que você precisa ler nas entrelinhas, né, a respeito da observação de fenômenos anômalos, como eles chamam, no espaço. São muito poucos aqueles que fazem revelações bombásticas. Já não é o caso dos russos. Os russos tiveram até situações de conhecimento público geral de avistamentos com UFOs no espaço, como o Viktor Savinik e o Vladimir Kovalionok da Salyut, lá pelos anos 80, esteve frente a frente com uma nave extraterrestre. Esse é o caso Salyut, tá por toda a internet, nós já publicamos algumas vezes, é um caso espetacular. As pessoas podem entrar no site da UFO, ufo.com.br, coloca lá Salyut com Y, S-A-L-Y-U-T, Salyut, e vão encontrar o caso Salyut, do Viktor Savinik, que faleceu recentemente, e o Vladimir Kovalionok, que ainda está vivo. Eu tenho penado para trazer esses caras para algum evento meu, ou qualquer outro cosmonauta que tenha um conteúdo ufológico para contar.
Mas é difícil, esses caras vivem lá na cidade espacial, lá próximo de Moscou, é difícil de contactar com eles. Até eu pedi uma ponte através de um amigo que eu tenho lá, o Alexei Zaitsev, que é uma espécie de Carl Sagan russo. Ele é um astrônomo, ele coordena uma espécie de projeto 7 versão russa. Só que ele não acredita em discos voadores. É um pouco frustrante fazer o quê? Né? Mas ele tem contato com alguns desses astronautas e ele fala, realmente é difícil trazê-los para uma apresentação. E é um sonho que eu ainda vou realizar. No ano passado, quase eu consegui trazer o Edgar Mitchell, que faleceu em seguida. Imagina você, o Edgar, ele chegou a pedir um cachê de $20 mil. Calcula, são 70 paus. E na ocasião eu consegui esse patrocínio para trazê-lo. Aí ele me mandou um e-mail mais tarde dizendo que o médico que estava na NASA aconselhou ele a fazer viagens muito longas. Eu já desconfiava que ele não viria. Ele coloca um preço muito alto, que é para não vir mesmo. Sabe? O preço habitual dele era de $5 mil há uns 10 anos atrás. Ele subiu para 20, que é para ninguém poder pagar, para ele não ter que vir. Ele não ter que sair de casa. Tanto é que ele faleceu um pouco depois, né? Na Flórida, faleceu insuficiência, não sei se foi renal, alguma coisa aí. Mas, enfim, esses astronautas, eles têm muito a falar. Tem esses caras que ficam 200 dias no espaço, a bordo da Estação Espacial Internacional. Imagina você passar 200 dias dentro da sua casa, sem sair. E ainda que você pode sair, né? Mas lá o cara não tem para onde sair. 200 dias no espaço. O que você vai fazer? Você vai olhar para fora. Você vai olhar para fora. Você vai ver esse caso do Victor Savinick e o Vladimir Kovalyonok, dizem que foi filmada a aproximação, o contato deles com o objeto, e que essa filmagem estaria na Cidade das Estrelas. Você tem alguma informação sobre isso? Essa filmagem que teria sido feita? Não tenho, mas eu tenho certeza que deve ter sido filmado. Porque todos os procedimentos que são feitos dentro e fora das naves espaciais, tudo é filmado. A Estação Espacial Internacional tem uma série de sensores que captam a aproximação de qualquer coisa, num raio de 30, 40 quilômetros. Para com isso. Tudo é filmado. Olha o Arthur aí, ó. Olha o Arthur entrando aí, ó. Isso é filmado por todos os lados. Então é evidente, mesmo que isso tenha acontecido lá nos anos 80, não me lembro nem se não foi nos 70, isso com certeza deve ter sido registrado. Agora, o fato, para quem não conhece esse caso, quem está me ouvindo aí que não conhece esse caso, é que os extraterrestres saíram da nave deles e ficou diante e frente com a Salyut. Saíram e chamaram os cosmonautas russos para também sair. E os cosmonautas consultaram o comando da missão em terra, na Cidade das Estrelas, ou Baikonur, sei lá, naquela ocasião. E foi dito para eles, não, de jeito nenhum, não façam contato. Mais ou menos o que aconteceu com o Irangê Holanda, quando ele teve aquele avistamento do tripulante que saiu de dentro da nave, lá no Rio Guajará-Mirim, em dezembro de 1977. Ele foi eufórico falar com o brigadeiro Protásio Oliveira para relatar o andamento do caso, da Operação Prato, relatar que ele havia tido aquela experiência de contato olho no olho com o ET, e foi dito para ele, opa, para tudo, para a Operação Prato, encerra tudo, volta para a cidade, devolve todos os materiais, os documentos e orienta teus homens a não falar nada sobre isso. Ou seja, o Brasil também disse não ao contato extraterrestre, assim como os russos, naquela ocasião da Salyut, disseram não ao contato extraterrestre. Não sai da nave, sob hipótese alguma, para ter esse contato. De que as autoridades têm tanto medo? Esse contato é milenar, gente. Esse contato acontece aqui, abertamente, na Terra, há milhares de anos. Eu acabei de lançar um livro do David Hatcher Childress, Humanas, tá? Que conta a história de discos voadores pilotados
por gente da Índia, do Tibete, da Mongólia, da China, há 6.000 anos. Os ETs vieram, se miscigenaram com a população, e alguns hindus, evidentemente, a realeza, tinha naves. Então, Shiva, com Raja, com sei lá quem mais, Ramayana, queriam se encontrar, ter um papo em cima de uma montanha, eles iam com os seus discos voadores, os seus vimanas. Pô, tá nos livros hindus isso aí. E se esses livros hindus são tão inacessíveis e também são escritos de maneira épica, nós temos a Bíblia, que fala a mesma coisa 1000 anos atrás, no Velho Testamento. A passagem de Tawá, celeste, visões divinas, de tronos, espaços, tudo aquilo que é falado com aquela alegoria toda, né? Mahabharata. Mahabharata, Ramayana. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, é isso aí. Todas essas histórias. Histórias e mais histórias e mais histórias que têm um fundo de verdade, porque são narradas por pessoas que, na ocasião, detinham lugares na sociedade de respeito e tinham a obrigação de narrar os fatos, de registrar os fatos. Nós não podemos duvidar. O trabalho que o David fez no livro Vimanas é do pico. É um trabalho seríssimo. Ele devassou o Ramayana, ele devassou o Bhagavad Gita, entende? Ele devassou esses livros todos, Mahabharata, para tirar dali todo o conteúdo que se referia à observação de naves, à visão dessas naves. Inclusive, ele escreve como essas naves funcionavam, como elas eram construídas. Incrível, cara. Passagem no Ramayana em que... Ui, só um pouquinho. A Valéria atende ali. A Valéria está aí, Valéria? Valéria? Alô? Desculpa, estou com o telefone aqui. Eu ia fazer uma passagem, mas agora eu acho que a Valéria está ausente, vou passar para o Clésio. Voltei. Valéria? Oi. Valéria. Depois eu passo para o Clésio e para o William fazer as perguntas para o Gevaer. Você quer fazer uma pergunta para o Gevaer, Valéria? Eu quero. Geva, como é que você em contato? Como Tudo é? bem? Posso fazer? Você Pode. em contato com tantos ufólogos de outros países, como é que você vê a nossa ufologia? Nós não estamos tão mal. Nós não estamos tão mal. Aliás, nós estamos até bem. Dentro do continente, nós hoje perdemos em organização para a Argentina, viu? A Argentina tem uma organização mais bem estruturada na ufologia que eles praticam lá. Mas em termos de ocorrências ufológicas, nós temos muito no Brasil. Mas o ufólogo, de maneira geral, em especial o brasileiro, é muito competitivo. Há muita desunião nesse nosso meio. E atrapalha demais, Valéria. É uma coisa... É muita gente querendo jogar sozinho no time. Não tem para ninguém, é só eles, entende? E assim a coisa não anda. Infelizmente é isso aí. Nós temos uma riquíssima estrutura casuística no país, com todo tipo de ocorrência registrada desde lá dos anos 40 para cá, pesquisados pelos nossos pioneiros, nós temos tudo isso aí. Mas ainda, infelizmente, a ufologia não se entende. Olha, é engraçado, mas segue meu raciocínio aqui. Ó. Médicos, eles não se ofendem, eles formam uma associação. Advogados, eles não guerreiam e formam uma associação, a OAB. Professores formam seus sindicatos, suas associações. Frentistas de posto de gasolina têm associações. E os ufólogos? Os ufólogos não falam a mesma língua. Com exceção, permitam-me dizer, da revista UFO, que tem um quadro sólido de 400 pessoas. Agora tem um monte de gente combatendo, que quer atacar aqui, que atacar ali, que não sei o quê. Não sei porquê, ao invés de se juntarem
né? Eu vejo todo dia o surgimento de um novo grupo de ufologia no Facebook, em algum lugar. Por que formar novos grupos? Eu defendo que as pessoas se liguem aos grupos já existentes, fortaleçam esses grupos já existentes. Não criem os seus próprios grupos. O que é começar do zero. Há muito que ser feito em termos de contribuição entre os ufólogos. E isso é importante porque nós estamos, como eu falei agora, em 2016, nós já temos muita coisa da ufologia descoberta e nós ainda carecemos de um código de conduta, de pesquisa, que nos dê mais solidez e também credibilidade pública. Isso seria fundamental. Nós corremos o risco de chegarem as naves e a gente não está preparado para assimilar essa nova informação, essa nova situação. Agora, se você falar de pesquisa, o Brasil tem muitos casos. E hoje, infelizmente, poucos pesquisadores. A pesquisa que se faz hoje é toda na internet. São raros. Casos importantíssimos, né? Caso importantíssimo. Quem está saindo a campo para pesquisar algum caso de abdução? Quando foi a última vez, Valéria, que a gente ouviu um caso de abdução nova? Bem, aqui eu estou vendo um cara que sai a campo, é o Arthur. Está numa fotinha lá com o cachorro. O Arthur é um cara que vai a campo, ele anda lá pela Chapada Diamantina, Serra da Beleza. O Faleiro também é outro, que hoje deve estar com seus quase 80. Eu conheço o Faleiro há 30 anos. E ele também vai a campo, vai a lugares e tal. Isso é importante. Olha só o fenômeno dos agroglifos, que começou a surgir em 2008. Quantos ufólogos brasileiros foram pesquisar os agroglifos aqui em Santa Catarina? Só recentemente um outro ufólogo está comparecendo lá. E ainda assim, pela minha insistência, eu bato duro, cara, vocês têm que ir lá, tem que pesquisar, tem que ver o que está acontecendo, porque são verdadeiras mensagens extraterrestres. Esse é um tema sobre o qual a gente pode falar bastante. Tá? E por que eu considero esse um fato assim, muito relevante na ufologia brasileira? Em março desse ano, eu organizei aqui em Curitiba o primeiro grande debate sobre os agroglifos no Brasil, dentro do segundo encontro de ufologia avançada do Paraná. Nós tivemos aí umas 300 pessoas, e eu trouxe todas aquelas pessoas que eu sei que hoje estão investigando esse tema, né? Ufólogos de várias partes do Brasil que estão investigando, mas ainda são poucos. E alguns deles estão investigando sem conhecer os agroglifos, sem irem lá. Estão fazendo pesquisas teóricas. Nós precisamos que as pessoas partam mais para as pesquisas, para que os ufólogos partam mais para o campo. A ufologia não se pratica atrás de um computador. A ufologia se pratica no local onde os UFOs aparecem, para as pessoas que os veem. São essas pessoas que nós temos que entrevistar e são esses locais que nós temos que conhecer. Ô, Zé, essa questão dos agroglifos a gente pode aprofundar em outro hangout futuramente, né? Só falando sobre isso, porque é um assunto muito importante e eu acho que o que contém o agroglifo, em qualquer parte do mundo, transmite alguma informação e outros talvez nem tanto, né? Mas a origem dela ainda assim está sendo estudado, lógico, né? Tem a questão terrestre que está envolvida, com quase certeza que está. E a gente sabe que alguns agroglifos são tão elaborados que são projetos de energias livres, às vezes, alguma coisa que é passada para nós, mas nós não entendemos ou interpretá-los, né? Ainda carece de muito estudo, né? Aí pessoas especializadas no tema, né? Eu te digo algumas coisas sobre os agroglifos, assim. Primeiro, todos os agroglifos brasileiros são verdadeiros. Não apareceu nenhum falso. Nenhum. Eles estão crescendo em complexidade, em tamanho, assim, de maneira espantosa de um ano para o outro. Eles não são feitos por seres humanos, mas são produzidos inteligentemente. Olha, se eles são verdadeiros, não são feitos por gente, e são uma espécie de mensagem de outra forma de inteligência, nós não podemos perder um minuto sequer de tempo sem conhecer esse assunto. Nós temos que ir atrás disso, onde quer que surja. Durante 7 anos, esse fenômeno só aconteceu em Santa Catarina, e no ano passado aconteceu em Santa Catarina e no Paraná, indicando que pode ser que esse ano aconteça, talvez, espero, no Rio Grande do Sul e em São Paulo também, vamos dizer aqui para ficar nessa região, tá? E assim, cada vez mais eles vão surgir
nos dando a oportunidade de conhecer, ou tentar conhecer o significado dessas mensagens. Jevaer, queria fazer uma pergunta a respeito dos agroglifos. Porque quando você fala assim, os agroglifos são verdadeiros, né, são autênticos, aqueles que não têm uma explicação convencional, como é que a gente explica assim, para as pessoas que estão assistindo, que são meio leigas nesse assunto, né, o que faz um agroglifo ter características inexplicáveis, não convencionais, que não possam ser feitos por humanos? Porque a gente sabe que tem os agroglifos que são feitos pelos circle makers, né, acho que lá na Inglaterra, eles fabricam agroglifos e até com uma certa rapidez também. Eu queria que você explicasse, eu já cansei de explicar isso no ETs, etc., mas tem muita gente que não entende isso ainda. As pessoas... Oi? As pessoas querem um selo de garantia de agroglifo. Esse é o problema. Não pois tem como provar. Quem sabe o Jevaer possa trazer esse selo para nós, uma pesquisa bem séria, né? Porque tem vários métodos de pesquisa, né, Jevaer? Tem vários métodos de pesquisa. Olha, não é difícil você determinar quando um agroglifo é verdadeiro e quando é falso. É o equivalente a você conhecer arte, aproveitar que você formar em arte, por exemplo, você vê um quadro de um pintor, sei lá, Mona Lisa, tá? De longe, este quadro legítimo e o falso são idênticos, de longe. Mas quando você está perto, e especialmente se você é um especialista, você vê a diferença gritante entre esses dois quadros. É mais ou menos assim. Embora você não precise ser tão especialista para ver quando um agroglifo é falso, quando é verdadeiro. Na Inglaterra e em outros países europeus, os sickle makers se especializaram em fazer agroglifos, mas nem de longe eles produzem agroglifos semelhantes àqueles que são originais. Tá, por exemplo, a forma das dobras. Como é que os sickle makers fazem? Eles fazem com paus amarrados a cordas, colocados em volta do pescoço, e eles vão amassando. Isso produz a quebra e a morte da planta. As plantas é como um canudo de refrigerante. Quando você dobra, você parte o canudo. Você dobra, você não consegue mais ter ele no formato normal. Os sickle makers, eles matam as plantas. Elas, dentro de alguns dias, elas estão mortas, estão secas. Enquanto que nos agroglifos, as plantas continuam crescendo, continuam vicejando. E se ninguém colher, elas vão acabar subindo, porque é uma tendência do vegetal subir para alcançar a luz solar. Isso sem contar os inúmeros fenômenos que acontecem dentro dos agroglifos legítimos e não acontecem dentro dos agroglifos falsos. Por exemplo, você vê uma bússola fica louca. Você vê equipamento de detecção de eletromagnetismo ficarem loucos. Dentro do agroglifo, a medição é 20 Gauss. Perdão, fora do agroglifo, 20 Gauss. Dentro do agroglifo, 20 Gauss. Você vê flashes de luz, você sente imantação. E aqui em Santa Catarina, eu comentei, numa vasta área onde não havia telefonia celular de nenhum tipo em 2008, 2009, eu fiz e recebi ligação do meu celular. Você sai de dentro do agroglifo, não tem mais sinal. E aí? Então são essas características, entre muitas outras, assim, para ser rápido, que determinam quando um agroglifo é verdadeiro e quando um agroglifo é falso. Né? É fácil da gente saber. Agora, o triste é a gente constatar que hoje, na Europa, coisa de uns 60%, 70% dos agroglifos são falsos. Só que são imediatamente identificados como falsos pelos circólogos, é como se chamam os pesquisadores de agroglifos, circólogos. Não são necessariamente ufólogos, são pessoas de várias origens, várias naturezas, várias profissões e hobbies, né? E eles determinam rapidamente, mas para a população, alhos e bugalhos são a mesma coisa. Esse que é o triste. Aqui no Brasil, eu sempre falei o seguinte, quando começaram a surgir os agroglifos, algumas pessoas que não tiveram nem sequer a decência de tirar a bunda da cadeira e ver, e conversar com as testemunhas, falaram de cara, isso é fraude, isso é fraude, isso é fraude. Nós todos ouvimos essas pessoas falarem que são fraude e hoje estão quietinhas, caladinhas. Não abre mais o bico para falar bobagem. Por quê?
os pesquisadores de verdade desse fenômeno provaram que não são fraude. E para que a gente tenha um raciocínio claro sobre isso, basta a gente pensar no seguinte: para haver uma fraude, você tem que ter um fraudador. Começa por aí. Tem que ter um cara disposto a fraudar. E para esse cara fraudar, ele tem que ter uma motivação, um incentivo. Aí ele se vira e arranja os meios de fazer uma coisa até mais ou menos razoável. Mas nesses 8 anos nunca apareceu um fraudador dizendo: eu fiz, tá aqui o vídeo, fiz dessa maneira. Nunca. E a motivação não faltou. Há 2 anos atrás, quando surgiu os agroglifos de Santa Catarina, a revista UFO ofereceu R$10.000 para quem fizesse igual. Ninguém apareceu. Aí um amigo da UFO, que é co-editor da UFO, Francisco Pires de Campos, empresário de São Paulo, falou: Gilberto, põe mais 10 mil em cima disso daí. Então nós oferecemos R$20.000. Saiu na imprensa do Brasil inteiro. Revista de ufologia oferece R$20.000 para quem provar que os agroglifos são falsos. Ninguém apareceu. 20 paus é dinheiro, gente. E ninguém apareceu. Então, quer dizer, houve uma motivação e aí não houve o fraudador. E aí? Então nós estamos diante dessa circunstância. Eu posso afirmar e ponho a minha carreira de ufólogo de 40 anos, eu jogo no lixo se eu estiver errado, e esses agroglifos brasileiros, um deles sequer for falso. Todos aqueles que nós anunciamos na revista, que publicamos e pesquisamos, são legítimos. Hoje nós temos um aliado nessa investigação, entre outros, que é o perito criminal e professor universitário e veterinário aqui em Curitiba, Tony Najar Kurovski, que já está se aposentando no Instituto de Criminalística do Paraná, depois de quase 30 anos de serviços prestados. Ele é especialista em reconstituição de cenas de crime. Eu o levei aos agroglifos e mostrei: Tony, veja isso aí, e produz um laudo. Produz um laudo para a gente esfregar na cara de todo mundo que fala que isso é falso. Onde você, dentro dos critérios que você tem dentro da polícia, determina que aquilo ali, por exemplo, não teve ação do ser humano na sua produção. E ele fez isso. Toda vez que nós pudermos e tivermos um agroglifo, vamos fazer. E eu aposto, hein? Anotem todos vocês, nós vamos ter agroglifo. O período em que eles começam é meados de outubro e vão até meados de novembro. Eu estou sempre preparado aqui, mas você sabe que eu aceitei um convite para fazer uma palestra em Arequipa, no Peru, de 1 a 4 de novembro. Depois que eu aceitei e que eles mandaram passagem, é que eu me lembrei: putz, mas é bem na época dos agroglifos. Tomara que eles apareçam antes agora, hein, Valéria? Senão como é que fica? Vou ter que cancelar a viagem. Mas é isso aí, gente. Tomara que muito apareça. bom, né? Oi? Valéria? Falou alguma Falar coisa? disso. Tomara que eles não nos decepcionem. Não, E não façam pode. os agroglifos lá para a gente ver. Vão aparecer. Vão estar em Santa Catarina, pode anotar. Qual a sua ideia sobre os agroglifos? Assim? Qual a intenção dessa inteligência que está por trás disso? Você tem uma opinião formada sobre isso? Eu tenho algumas ideias, Wesley. Eu acho que eles estão querendo nos chamar a atenção. Entre outras coisas, nos chamar a atenção. Nota o seguinte: quando esse fenômeno começou na Inglaterra, lá no final dos anos 70, começo dos anos 80, as figuras eram as mesmas que começaram a surgir no Brasil em 2008. É como se nós, ufólogos brasileiros, estivéssemos recebendo uma segunda chance de conhecer esse fenômeno, que os ufólogos ingleses perderam, a primeira chance. Porque lá o fenômeno começou a surgir e os pesquisadores só tiveram sua atenção desperta para o assunto meses, anos depois, perdendo o fio da meada. Os agroglifos, para mim, são assim: eles mandam uma figura, mandaram a letra A, manda outra figura mais bonitinha, é a letra B, manda outra, é a C, D, E, F. Logo eles começam a mandar conjuntos de figuras com vários elementos. É o Ba. Tá? É o Ba, é o Mé, é o Sé, é o Tri, são palavras pequenininhas. Depois eles mandam figuras cada vez mais complexas, que viram palavras mais complexas. Chegou uma época que eles estavam mandando sinfonias inteiras, enciclopédias inteiras lá na Inglaterra, só que já não tinha mais condição de se entender o que estava acontecendo, porque se perdeu o fio da meada. Tá? Se você não aprende o beabá, você não vai entender o paralelepípedo lá para frente. Então aqui nós
chegamos a receber a oportunidade de ter uma segunda chance de entender esse fenômeno, mas os ufólogos desperdiçaram essa segunda chance com as suas guerrinhas internas, falando que não, é fraude, é fraude, é fraude. Pessoas aí de Florianópolis, pessoas de Santa Maria, pessoas de Minas Gerais, vocês conhecem. E sem nenhuma razão, sem nenhuma pesquisa, nenhuma investigação, ufólogos, hein? Ufólogos. Todos eles já fizeram parte da revista UFO e foram expulsos. Acho que é por isso que eles criticaram os agroglifos. Não importa, o fato é que criticam sem saber. E isso causa uma má impressão ao público. Ainda tem gente que pensa que os agroglifos são falsos e não são. Agora, por exemplo, professores que criticaram isso. O Adolfo Stotz, da Universidade Federal de Santa Catarina, nem abriu o bico no ano passado, retrasado. Porque ele já percebeu que o fenômeno vem se repetindo e está sendo comprovado. E antes ele metia o pau, descia o cacete falando que aquilo ali era coisa feita por seres humanos, cara velho lá no interior, não sei o quê. Marcelo Gleiser calou a boca no ano passado, não falou nada. E alguns outros professores, como o Caio Bederman, aqui de Pato Branco, da Universidade Federal Rural, da Universidade Federal Técnica do Paraná, não falou nada. Então, essas pessoas que têm mais bom senso, que atacaram o fenômeno achando que fosse explicável, hoje viram que o fenômeno está se repetindo, é recorrente, cada vez com características mais concretas, e esses ficaram quietos. E olha, muito aprender com esses agroglifos. Fala, amigo. Na visão militar, no Brasil e no mundo, o que eles dizem ou não dizem nada em relação aos agroglifos? Aos agroglifos? Os militares. Não, os militares em relação à análise do que ocorre nesses... Você tem alguma opinião de algum militar em relação a isso? Desculpa, você quer saber se os militares têm opinião a respeito de agroglifos ou de ufologia em geral? Se eles estudam também, não? Não, eles não estudam agroglifos, pelo menos que eu sei, exceto num nível muito particular, cada um fazendo por sua própria conta. Agora, com relação à ufologia, sim. Nós tivemos 4 comissões poderosas de pesquisas ufológicas no Brasil nessas últimas décadas. E é evidente que a Força Aérea Brasileira registra ocorrências ufológicas, e isso foi determinado, inclusive, por um decreto, número 551 GC3, publicado em agosto de 2010, no Diário Oficial da Nação. E esse documento foi assinado pelo comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Junichi Saito, determinando que todas as ocorrências ufológicas que fossem relatadas a qualquer unidade do meio militar brasileiro, em especial da Aeronáutica, fosse centralizada, todas essas informações fossem centralizadas no CONDABRA, o Comando Brasileiro de Defesa Aeroespacial. E dali, após análise, essa documentação deveria ser passada para o Arquivo Nacional, em Brasília. E isso vem sendo feito. Então existe uma atividade que denota a preocupação dos nossos militares a respeito do fenômeno UFO. Isso vai haver sempre. Qualquer país que seja minimamente desenvolvido tem essa preocupação, tá? Está vigilante, até porque há acordos firmados internacionalmente para que as nações desenvolvidas troquem informações sobre o fenômeno dos discos voadores no nível militar, não no nível governamental. Por exemplo, você não vai ver o presidente interino Temer falando com Obama sobre isso. Mas os militares da Força Aérea Brasileira falam com os militares da Força Aérea Americana sobre esse tema. Tá? Isso ocorre. Agora, os militares não se pronunciam sobre isso. Eles não fazem propaganda. Tá? Por quê? Funciona assim. Pensamento militar. E eu entendi isso depois de conversar com muitos militares sobre ufologia. Um assunto que você não domina, ou pior ainda, que não controla, você não fala a respeito. Por quê? Se um militar de alta patente chega e fala, olha, realmente discos voadores existem, qual vai ser a primeira pergunta que vão fazer para ele? E de onde vem? E o militar vai falar, não sei. Qual é a intenção dos tripulantes? Não sabemos. Por que não pousam? Também não sabemos. Como é que nós podemos detê-los, fazê-los parar para conversar?
Não tem como. Então, admitir que disco voador existe é bem bacana, né, para os militares. E alguns até fizeram isso. O brigadeiro José Carlos Pereira me deu uma longa entrevista que ocupou 30 páginas da revista UFO, em que ele abriu o bico. Ele falou: os fatos sobre os discos voadores no Brasil não devem ser mais secretos, eles devem ser liberados, devem ser do conhecimento da nação. Eu botei na capa da revista. Depois eu entrevistei o brigadeiro Sócrates Monteiro, que foi ministro da Aeronáutica, que também foi comandante do Condabra, que falou a mesma coisa. Os militares brasileiros nunca se descuidaram com relação a essa questão. E há registro da detecção de objetos voadores não identificados em nossa atmosfera chegando a 15 mil km por hora, que é o que se conseguiu detectar também na noite oficial dos OVNIs, em 19 de maio de 1986. Objetos voadores não identificados a 15 mil km por hora, que paravam e voltavam. Até que um ufólogo, no Fantástico, falou: a gente não sabe se é disco voador, o que é, a gente não sabe se aquilo ali é extraterrestre. Não é o que? É o carrinho do Papai Noel? Entende? Os militares todos da Força Aérea Brasileira em 7 caças, mobilizando o Brasil inteiro, toda essa estrutura de defesa do país, no encalço dessas aeronaves que tinham, eram 21 aeronaves que tinham 100 metros de diâmetro. É realmente uma coisa fabulosa. Mas, amigos, eu gostaria de responder mais algumas perguntas de vocês, mas eu estou com o meu horário também estourado. Agora, pelo menos uma mais, de quem vocês quiserem, eu teria a maior alegria de responder. O Clésio, você for meio rápido, o Clésio, o Vladimir e o Willi queriam fazer, mas vamos ver se conseguimos chamar os 3 últimos que eles não falaram ainda. E o Arthur está assistindo ali, não sei se quer perguntar depois. O Arthur está dormindo, olha lá o Arthur dormindo. Ô, Jevaé, quero mandar um abraço para você. Diga aí, amigo. Um abraço pro Jeva e dizer a você que dia 29 eu tô lá, hein, meu. Tô lá em Santos. Se você não for pro Congresso de Santos, a gente não faz congresso. Arthur, prazer te ver novamente aí, viu? Você tem conversado muito com o Petit ultimamente? O prazer foi meu. Tenho estado com ele nos congressos aí, tem feito vários congressos. Beleza, ok. Eu tô vendo você. O Petit agora tá apaixonado. O Petit agora tá apaixonado, já vai. Eu tô sabendo, rapaz, ele tá insuportável, ninguém aguenta mais. É verdade. Aqui ele tá ficando um velho chato, cara. Agora apaixonado, então ninguém segura. E tá mais grisalho ainda, tá com cabeça de algodão doce. Vou passar pro Clésio. Clésio, se ele perguntar, tá fazendo uma pergunta? Qual é a sua pergunta, Clésio? Sim. A gente tem se preparado nas pesquisas ufológicas com muitos casos, assim, eu sempre comento no meu canal que eu dou muito valor ao que as testemunhas dizem, porque o relato delas é importantíssimo, né, para a ufologia. São relatos de coisas que a gente muitas vezes não pode contestar, porque foi uma experiência dela mesmo. Só que ela não sabe, às vezes, expor como aconteceu, porque não tem as mesmas terminologias que a gente. Só que tem pessoas que sofrem de uma coisa. Os fatos de acordo com aquilo que elas conhecem. É muito comum. Principalmente a gente simples do interior, né? Sim. Só que também há aqueles casos das pessoas que têm uma coisa chamada síndrome do contatado, né? Que é suposto que o Billy Mayer tenha sofrido disso, o Paul Villa, George Adamski, né? O que você acha que isso tem gerado para a credibilidade da ufologia, não só no Brasil, mas no mundo todo? Olha, cara, a síndrome do contatado, para quem não sabe, quem está ouvindo a gente, é o seguinte: aquela senhorinha, dona de casa, o seu marido, o senhorzinho, eles têm um contato com um OVNI, vão a bordo da nave e relatam o fato e se tornam celebridades. Hoje em dia isso não acontece tanto, mas houve uma época em que essas pessoas passavam a frequentar programas de televisão regularmente. Viajavam de avião, ficavam deslumbrados.
Passado uma certa época, o caso deles já era de conhecimento do mundo, não atraía mais a atenção de ninguém. E o que acontecia? Essas pessoas passavam a criar histórias em cima do caso original para voltarem à mídia, para voltarem aos holofotes. Isso é o caso da síndrome do coatado, ou do abduzido, que pode acontecer conscientemente, a pessoa cria mesmo uma história adicional à sua, para enganar os outros e assim obter mais atenção, ou é inconsciente, a pessoa cria sem querer. Só um pouquinho, tem um italiano me chamando aqui. Just a second. Um convidado para vir para o Fórum Mundial. Então, agora, há pessoas que criam isso inconscientemente, e há uma variação de ambas as coisas. Isso é muito comum. E isso causa, sim, um desgaste da ufologia, né? Causa um desgaste da pesquisa ufológica. Nós vimos vários casos desses ocorrerem, tá? Alguns com mais notoriedade do que outros. Mas a testemunha ufológica legítima, aquela que a gente encontra aí, ó, por exemplo, nos campos de Goiás, de Minas, nas áreas ribeirinhas da Amazônia ou do Pará, esses não inventam nada, eles contam tudo com uma simplicidade muito grande, descrevendo aquilo que eles viram com uma pureza que chega a ser comovente. Eu já entrevistei gente aí na terra do João, aí, ó, em Minas Gerais, no sul de Minas, gente que, ao me contar, estou falando de senhores de 70 anos de idade, ao me contar experiências que tiveram, chegam a chorar. O cara falando, ô, seu Jevael, aquele trem era muito bonito, aquele negócio chegou lá na porteira da fazenda, seu Jevael. Eu fiquei maravilhado com aquilo e o cara chora como se fosse uma criança, porque aquilo realmente tocou a vida dela. A mesma coisa acontece com os ribeirinhos que eu entrevisto nas minhas viagens para a Amazônia. Ali você tem que entrar no meio deles. O meu método de pesquisa, costumo falar brincando, é super científico, desenvolvi na NASA depois de 6 anos de especialização. Sabe qual é o meu método? Eu alugo um barco com motor de popa e um cara para pilotar o motor de popa e falo, compadre, você sobe o rio e a partir de 10 quilômetros você para em casa por casa, que muitas vezes estão distantes uma da outra, assim, por 1 quilômetro, 2. Entra que eu vou conversar com o ribeirinho. Esse é meu método de investigação. Você chega humilde, você chega tranquilo, você vai conversando com as pessoas. Algumas eu já encontrei em outras viagens nesses últimos 10 anos. E vai perguntando para eles das novidades. E aos poucos eles vão se soltando. Eles te falam de tudo. Eles dizem que eles veem ilhas sair de dentro do rio, castelos saírem de dentro dos rios. Eles dizem que eles veem procissões no céu, que é como eles chamam os cilindros voadores. E, sobretudo, eles dizem que veem fornos. Um senhorzinho falou para mim, ó, seu Jevaeldo, seu Zevaeldo, lá na Amazônia é assim, eu nunca vi esse tarde disco voador aí, não. O que a gente vê de vez em quando aqui é um forno. Aí, como você sabe que os caras associam o que eles veem a coisas que eles conhecem, você fica pensando, o que ele está falando? Um forno de micro-ondas, um forno de fogão, um forninho elétrico? Aí eu descobri o que é esse forno. É um tacho que se usa para torrar a farinha de mandioca. É um bacião. Ora, se você vê um disco voador de baixo passar acima da sua cabeça, você vê isso, você vê um tacho, você vê uma bacia. É o forno dos caras, é o forno dos ribeirinhos. Eu publiquei agora, ainda nesse ano, o resultado das minhas últimas 2 viagens para a Amazônia, em 2 ou 3 edições da revista UFO, 2 edições da revista UFO, uma é a continuação, em que eu falo sobre esses casos. As pessoas contam com uma simplicidade, é uma delícia ouvir essas histórias. Porque, assim, a pesquisa ufológica, além de pesquisa, ela acaba sendo uma aventura. Por isso que eu sugiro às pessoas que fazem ufologia atrás do computador, que vão ao campo. Tiram um final de semana por mês, morando onde morar, pega uma estrada rural qualquer e lá para frente vai entrando em fazenda, vai conversando com peões, com quem vocês encontrarem. Eu garanto para vocês que em áreas assim, mais ou menos rurais, isso em qualquer estado do Brasil, mas áreas rurais, com cada 10 peões que vocês se encontrarem e conversarem, 7 ou 8 vão ter histórias para contar.
E a partir daí já se faz a pesquisa. Na Amazônia, a cada 10, 11 tem história para contar. E todos eles têm várias histórias para contar. É muito interessante. E aí você vê e descobre que a pesquisa ufológica feita em campo, ela é rica, ela é divertida, ela é uma aventura, ela enriquece as pessoas. Tá? Se tem uma coisa que eu realmente curto é isso. Infelizmente, eu sou obrigado a ficar a maior parte do tempo trabalhando. Eu moro e trabalho no mesmo apartamento aqui em Curitiba, porque eu tenho que fazer uma revista por mês, um livro cada 2 meses, um evento a cada 3 meses, sem contar com todo o resto que eu produzo. Mas, pelo menos uma vez por ano, e quando der 2, eu fujo para a Amazônia. Fujo para a Amazônia, pelo menos uma vez por ano. Vou a Manaus ou vou a Belém. Se eu vou a Belém, então eu vou pesquisar em colares, em toda aquela região ali. Né? Se eu vou a Manaus, eu vou ao arquipélago da Anavilhanas, que fica a 200 quilômetros a oeste de Manaus. Pego um barco, vou para lá, eu fico uma semana lá, enfiado no meio daquele mato. E é um barato. Você vai tomar umas picadas de mosquito, vai tomar sol, vai descascar, essa coisa toda. Mas você vai trazer muito material de pesquisa de alta qualidade, de alto valor para apresentar às pessoas. E o ufólogo que curte isso, ele tem essa necessidade de compartilhar esse tipo de informação, de dividir esse tipo de informação. Tá? Isso é uma coisa assim, que eu vejo nos olhos dos ufólogos que fazem esse trabalho. E quando me olho no espelho também, porque eu adoro isso aí. Você sente uma compulsão por dividir isso aí. Tá? Eu queria muito que o Antônio Valer estivesse conosco aqui, porque esse cara tem tanta história para contar, esse cara tem tanta experiência pessoal, original dele, que ele viveu lá na região de Passatempo, ao sul de Belzonte, casos assim realmente espetaculares. Tenta da próxima vez, ver se você consegue que ele participe, tá? Bem, amigos, eu estou na minha hora, eu agradeço muito a oportunidade que vocês me deram de conversar com vocês, quer dizer que estou sempre à disposição. Mando um enorme abraço a todos vocês, agradeço mesmo, e o meu e-mail vocês devem ter, mas se não é editor@ufo.com.br. Pode escrever que eu respondo, e vai ser sempre uma satisfação estar com vocês nesses hangouts. Okay. Sucesso para todos. Obrigado, Java, por sua presença. Ficou meio difícil de chamar todos para perguntar, muita gente quer perguntar aqui na bancada ufológica, né? A Miriam chegou agora, né? A Miriam, não sei se ela não sei se ela é ufóloga. Não. Foi indicado pelo Frederico, né? Do grupo ufológico deles. Acho que ela queria perguntar para o Javaer, mas ficou muita coisa para trás, Javaer, não tem problema, ele faz outros hangouts. Vamos fazer outros aí, tá bom? Isso, muito obrigado. Sempre que o horário é apertado, tem bastante trabalho para fazer aí, o evento do UFOS aí, já falando aí. Vocês que puderem, compareçam a Santos, tá? Compareçam a Santos, vão ser muito bem recebidos lá, com muita alegria, apresento todos os conferencistas para vocês vão adorar. Ó, João, você tem obrigação de ir, hein? Eu vou sim, eu estou sempre presente. Eu vou sim, com certeza. Obrigado por participar do Hangout. Obrigado. Valeu a todos vocês. Clésio, quem mais está aí? OVNI Free. Ô, Jeff. Marzo. Oi, Arthur. O marido da Valéria queria dar um alô para você também. Oi, deixa eu ver. Da Valéria. Pode falar. Um abraço para você. O Paulo está querendo fazer a última perguntinha. É rápido. Pode ser, Java? Claro. Peço licença para todo mundo aí. É um prazer estar aqui com vocês todos. Mais um abraço. Aquele pessoal todo aí reunido. E aquele abração. É o seguinte. É rápido. Se não der para responder agora, vamos deixar no outro módulo. Pode ser? Vamos lá. Pode perguntar. É o seguinte. Eu estava seguindo aquela última entrevista que você fez com o Coronel Holanda, né? Okay. E toda a sinopse do caso. Muito bem. Sabemos que teve Operação Prato e pós-Prato, ok? Que ele teve as suas experiências em particular. Muito bem. Ele mencionou em seu braço um chip
que ele e mais o seu colega também estava implantado em seu braço. Eu vi. Agora eu gostaria de saber o seguinte: se você quiser responder exatamente no seu braço esquerdo. Se você quer responder, muito bem. Como você é muito observador, tem uma parte que ele diz. Então, ele também tem. Só nós dois temos esse implante. Ele até mostrou para você, certo? Parece um plástico, parece que dobra, mas não sai em raio-x. Aí ele disse assim, só que o meu amigo... Exatamente. Isso. Exatamente. Então, ele diz rapidamente, você deve ter observado isso, ele foi primeiro do que eu. Entre parênteses. Você percebeu, você analisou o que ele falou nessa parte? Ele tinha, porque ele foi primeiro que eu. 2 meses depois. Aconteceu aquele... Infelizmente. Exatamente. Ele tinha um amigo que só os dois tinham esse implante. Somente os dois. Olha, o Flávio foi anos antes do Irangê Holanda. Ele faleceu de insuficiência renal, se não me engano. Anos antes. Eu não conheci o Flávio. Já o Irangê Holanda, eu vi e toquei. Eu e o Petit tocamos naquela coisa que ele tinha aqui no antebraço. Era um negocinho embaixo da pele, realmente curiosa. Só que ninguém esperava que ele fosse se suicidar. A gente tinha planos de fazer a extração daquilo e examinar. Mas o cara se suicidou antes. Numa condição assim que causou um trauma na família. Então ele foi enterrado e não dava nem para pensar em exumar o cadáver para tirar aquilo do braço dele. Ficou. Essa daí, infelizmente, ficou. Mas ele poderia ter durado muito mais, né? Então, o Flávio foi antes porque o Flávio ficou doente, terminal. E o Irangê tirou a sua vida no dia 2 de outubro de 1997. Ele poderia estar entre nós agora, porque ele tinha um preparo físico muito bom, ele era um cara atleta, né? Ele era chefe para SAR, no busca de salvamento por paraquedas na Amazônia. Esse camarada, ele jogava de aviões sobre a Amazônia à noite, de paraquedas, para fazer salvamento, essas coisas todas. O cara era um bravo, era um destemido, né? Mas, infelizmente, tinha esses traumas assim, do seu passado que causavam a ele muita tristeza e muita depressão. Era um homem muito sozinho. Isso, quando nós fomos entrevistá-lo, eu e o Petit, nós vimos de cara. De cara. E o que aconteceu? A gente, antes de vê-lo como uma testemunha de um fato ufológico, a gente o viu como um amigo. A gente estendeu a ele o WhatsApp. A partir daqueles 2 dias que eu e o Petit passamos na casa dele, eu e o Petit e mais algumas pessoas que colocamos em contato com ele, passamos a ligar sempre, ele ligava sempre. Eu morava em Campo Grande na época, ou ele ligava para mim ou eu ligava para ele, mas era todo dia. E às vezes ele ficava 1 hora e meia conversando no telefone. Ele precisava de amizade, sabe? E o que ele mais podia encontrar em nós são amigos. Nós somos bons amigos, tanto eu quanto o Petit somos amigos dele. Mas infelizmente nós não pudemos analisar aquele implante. Vai ficar com uma outra. Tá bom, Paulo? Ademar, ok, muito obrigado aí pelo retorno, pela resposta. Foi excelente a entrevista. O Irangê foi muito legal. Foi muito. Você e o Petit aí, nota 10. Valeu. Beijo. Ei, gente. Obrigado. Oi. Tchau, Valéria. Beijo aí. Beijo a todos. Abraço, irmãos. Até a próxima. Até a próxima aí. Próximo convite do Hangout da OVNI Free. Muito obrigado pela sua presença aí. Obrigadão mesmo. Obrigado, amigo. Um abraço. Tchau. Pessoal, eu vou passar. João. Diga. Tinha muita coisa para ser falado com o Gevaer, né? O tempo dele realmente é muito. Assim, tem muitas atividades, né? Por causa dos eventos, tudo, né? Não, vamos tentar trazê-lo novamente e aí fica a sugestão de trazer ele para poder, de repente, aprofundar mais, trazer ele com um tema específico, né?
Talvez agroglifos, ou sei lá, caso Varginha, cobertamento ufológico, abduções, trazer ele para Tem muito tema ali, é verdade. Tinha muita coisa para ser falada, eu não consegui passar para todos, né? Os ouvintes, o chat mesmo, não pude dar atenção, né? Eu peço desculpa aí, realmente é muita gente para mim dar, no caso, falar e apresentar as perguntas, né? Não, e ele se estendeu até mais um pouquinho, né? Que ele falou que podia ficar só até 9 horas. É verdade. Realmente a audiência está boa, né? Eu estou acompanhando aqui, muita informação boa. O Vladimir ficou de fazer a pergunta, o Wesley tinha uma coisa para apresentar sobre o caso Varginha, junto com o Jevaer. Vocês querem apresentar agora alguma novidade, Wesley? Não, a gente vai investigar melhor isso aí, vou dar uma segurada. Melhor, eu falei com o Wesley, o Marcelo também. Eu acho melhor segurar, porque eu acho que se a gente divulgar aqui vai atrapalhar a investigação. A gente vai dar munição pro inimigo, entendeu? Nossa, mas assim que a gente checar, a gente divulga aqui, com certeza. O objetivo é compartilhar com todo mundo. O que eu quero dizer assim é que realmente esse hangout foi muito bom. Tem gente que, por incrível que pareça, tem pessoas que não conhecem o trabalho do Jevaer e realmente não conhecem a pessoa, às vezes, por causa que não está pesquisando, né? Está procurando isso. São ufólogos iniciantes, né? Então, ficar sabendo um pouco mais sobre o Jevaer, o que ele faz. Aí, só foi uma pequena apresentação, né? O tempo é muito curto, né? Muito assunto, né? Para ser detalhado. Mas realmente o Jevaer apresentou muitos assuntos interessantes ali. Vladimir. Opa! Você realmente ia fazer uma pergunta para ele, mas o que você achou do interessante que o Jevaer falou? Bom, assim, eu vejo que tem muitas coisas que ainda a ufologia, né? A ufologia ela está se aprimorando, né? Assim, cada vez mais se aprimorando. E assim, a gente que está nessa meta de descoberta, não é? E de investigação, tem muitas informações que precisam, a gente precisa ainda serem apuradas, sabe? Assim, eu estou em busca dessas informações, não vou assim desistir, inclusive até sair a campo. Ele falou, inclusive, aqui que a importância, né, de você sair a campo e também fazer essas pesquisas e também havendo aí fazer pesquisa em campo, conversar com pessoas que tiveram experiências e traçar a história daquele local, né? Aquele local teve algum acontecimento, você pega, sai em pesquisa e traça a história daquele local. Essa é a importância, né? Também da ufologia, para quem fala na internet, para quem pesquisa, sair em campo. Então eu vejo que o que ele falou que hoje também essa importância de estar saindo em campo. Eu ainda não saí, estou com esse projeto de estar saindo a campo também, tá? De estar fazendo essas pesquisas a campo, colhendo informações, colhendo fatos, traçando aí o que aconteceu naquela área. Eu teria algumas perguntas para estar fazendo aqui hoje, mas em uma próxima oportunidade ele vindo aqui também, ou de repente aí ter essa oportunidade também, quem sabe aí o Jevaer está lá no canal lá da qual é o Projeto Espaço Dimensão Estrelas, da qual eu também tenho no YouTube, né? Nesse mesmo Mazo. Está fazendo esse convite a ele para também estar indo lá, não é? E ele também está participando aí eu tenho muitas perguntas para fazer. Eu estou com uma lista de perguntas aqui. Mas aí tem também essa disponibilidade, não é? Aí eu fico aí, só tenho a agradecer por tudo que ele falou aqui, deu para a gente estar aí aprendendo, né? O Jevaer é um professor, eu classifico ele assim, como professor, tá? Eu agradeço aí a participação aqui. Ok, obrigado, Vladimir. Wesley. Olá, Wesley. Pois não, Márcio. O que o Jevaer falou, assim, daqueles assuntos você achou interessante? O que chamou mais atenção, assim? Eu achei interessante a visão dele sobre os agroglifos, né? De ser uma espécie de alfabeto, né, de comunicação com a gente. Eu não tinha parado para pensar dessa forma. Mas, assim, algum ensinamento eu acho que deve estar sendo passado ali,
E a gente ainda não conseguiu entender, né, dentro das nossas limitações. Sim. Obrigado, Wesley. Clésio? Sim. Na visão, o que foi dito pelo Gevaer, o que você achou de interessante, sim? Foi bem esclarecedor, né? Ele domina bem o assunto, ele tem contato com as testemunhas, uma coisa que a gente valoriza muito nos nossos canais, os relatos das testemunhas, que muitas vezes são ridicularizados, e achei muito importante isso que ele falou, que cada pessoa tem a sua linguagem, a sua forma de descrever o avistamento. Ninguém é obrigado a ter a mesma terminologia que nós, até porque eles são pessoas muito isoladas, muitas vezes, né? A maioria das vezes. São pessoas que não têm acesso à TV, não têm acesso a nada, não têm intenção nenhuma de deixar aquele modo de vida que eles têm lá, chega a não ter mesmo até ambição, porque se acostuma com aquele modo de vida, então não faria sentido nenhum eles quererem usar isso para se promoverem de alguma forma. Eles contam só o que viram da forma que sabem escrever. E eu penso assim também, eu concordo com ele nesse sentido, realmente. A gente tem que dar mais credibilidade às testemunhas, que são elas que têm sustentado a ufologia nos casos mais autênticos. Ok, obrigado, Wesley. A Miriam? Oi. Gostaria de dar alguma opinião sobre o que o Gevaer falou? Você acompanhou um pedaço, né? Se quiser falar, pode falar. O que eu tenho para falar é uma coisa assim bem séria mesmo. Pode ser que tenha pessoas que não vão acreditar, mas foi um caso real. Em 2008 eu comprei um notebook, eu não tinha computador ainda, tá? E eu comecei a ver notícias sobre qualquer notícia que tinha no Jornal Terra, e não tinha nenhuma ligação com extraterrestre, com disco voador, eu não tinha entrado ainda nesse assunto. E porque, na verdade, eu sou evangélica, então eu não tinha nenhum contato com ligação à ufologia, né, e nem interesse também. E como eu tenho o dom de visão, eu tive uma visão meio disco prateado, tá? E eu fiquei muito assim, curiosa em saber por que eu tive aquela visão, né? E questionei com Jesus, porque, né? Então eu questionei, e comigo mesma, eu disse, o que seria isto que eu vi? E eu disse, eu quero uma prova, se isso é alguma coisa real, não é uma fantasia, não é um sonho, não é, né? Porque eu conheço as minhas visões. E logo depois, em seguida, depois de uma semana, em 2008, houve o primeiro caso ufológico de agroglifos em Ipuaçu, aqui em Santa Catarina. Eu fui a única, pelo menos que eu sei, que fui avisada que eles estariam iniciando um trabalho, né, de agroglifos em Santa Catarina. Eu fui pelo menos eu não vi nenhum ufólogo, nenhum espiritualista, nenhuma pessoa interessada em ufologia, em ser avisado antes deles virem fazer o desenho ali em Ipuaçu. Eu fui a única pessoa que fui avisada, sem ter nenhuma ligação antes com ufologia, com leituras sobre extraterrestres, nada, né? Então eu acho assim bem interessante, se não por ser diferente, a ligação não é exclusiva na ufologia,
né? Eu passei a me ligar à ufologia após eu ver no jornal Terra, no Facebook, né, no jornal, que tinha esse agroglifo em 2008, desenhado ali. E aí eu vi o Ademar, o Geva, né, lá investigando, e eu disse, nossa, eu fui a pessoa avisada que eles viriam há uma semana antes, né? Então eu acho assim muito interessante isso aí que aconteceu. E depois dali, então, agora eu já tive muitas coisas. Eu já fotografei disco voador, eu já descobri que aqui na minha cidade tem um portal. Eu já fui visitada, eu sou contatada. Aí já desenrolou, sabe, um mundo de mistérios ufológicos na minha vida pessoal, né? Mas tô aí, né? Assim, sempre tem alguma coisa que acontece, mas então é isso que eu queria falar. Legal, obrigado, Miriam, pelo seu relato aí. Você falou que você é evangélica? Eu sou, há 25 anos. Ah, tá. É legal saber, nessa visão que você teve, né? Porque não tinha nada a ver com a minha vida. Então entende? As coisas, elas são assim, né? Eu não estou misturando nada. Não, sim, não, é bom saber, é bom o seu relato, gostei muito, obrigado por você ter falado aí, muito importante isso para nós, viu? Obrigado mesmo. Tá bom. Valéria, eu vou encerrar o Hangout para a Valéria, e para a Valéria dar sua opinião sobre a apresentação do Jevaer, e o João, daí eu vou encerrar o Hangout. É tão bom conversar com o Jevaer, porque quando você está nesses eventos dele, chega a ser impossível chegar perto dele para conversar, de tão rodeado que ele é. E, nossa, a gente ficaria aqui meses e meses falando com ele, né? Porque o conhecimento que ele tem é imenso. Então é sempre muito bom tê-lo aqui conosco. E a gente tem o privilégio, como eu falei no começo, de sentar e conversar com ele, né? Sem interrupção, né? Sem pessoas rodeando ele, querendo atenção. Foi ótimo. Mas a gente quer bis. Viu, Geva? Se você assistir depois, ouça bem o que eu estou falando. Eu vou querer você e o Petit aqui também, tá? Foi muito bom. Eu tenho que agradecer a você sempre pela oportunidade de estar aqui com vocês e aprendendo. Sempre aprendendo mais e mais. Ok. Obrigado pela sua presença. Antes que eu queria voltar aqui, família. Você tem um canal em casa, na Chapada Diamantina, Miriam? Como? Você mora na Chapada Você pode repetir? Você mora na Chapada Diamantina? Eu? Não, eu moro em Santa Catarina. Não, desculpa. Tá bom, então. Obrigado. Não entendi o que o Federico falou ali, mas... Não, é Santa Catarina. Tá ok. Obrigado. João, para encerrar? Boa noite. Queria agradecer ao Jevaer que aceitou o convite. O Marzo sabe, a gente convida vários ufólogos e muitas vezes não... por diversas razões não podem participar, né? E a gente tem tentado trazer pessoas interessantes aqui. Nós estamos abertos a todas as opiniões, todas as correntes, né, dentro da ufologia. E a gente vai tentar trazer, não estou garantindo, já estou entrando em contato, o Luiz Ricardo Gedó, não é isso? Luiz Ricardo Gedó, para semana que vem. Ver se a gente consegue. Um abraço a todos aí da bancada e obrigado mais uma vez aí pela presença de todos, pelo pessoal que acompanhou pelo YouTube, aí a Valéria, o Wesley, o Marzo, o Clésio, eu acho que eu esqueci o nome dos outros aí. Muito obrigado. E assim, as pessoas dedicam seu tempo
não é em troca, quer dizer, em troca de levar informação, né? E às vezes é complicado isso hoje em dia, você divulgar a ufologia de forma gratuita dá trabalho, mas eu acho que vale a pena quando a gente leva informação de qualidade para quem está ouvindo. Um abraço, boa noite para todo mundo. Você quer falar? Passar para o Clésio, finalizar. Clésio, pode ir para seu canal. Obrigado a todos aí pelo convite, pela participação também. Eu gostaria de pedir a vocês para que visitem o meu canal. Eu falo sempre de ufologia. E vamos lá. E estão todos convidados para se inscrever e compartilhar a página. Com certeza gostarão muito de ver as novidades que estão por lá nessa semana. Vamos falar sobre os arcturianos ainda. Tem Alicast, tem documentários e sisoloção. Obrigado, Paz. Bastante. O Marzo! Obrigado. Seu Marzo! Paulo. Oi, seu Marzo. Aqui é o Paulo Ribeiro, seu Marzo. Boa noite aí, boa noite para todos aí. Você é Valério? É que eu chego muito tarde aqui, mano, entendeu? Não dá pra pegar o pessoal aí, mas eu desejo boa noite pra todo mundo aí também, viu? Pô, eu quero pegar no começo, né, essa rodada aí, né? Entendeu? Vou ficar nessa mesa aí legal aí. Giva Herd é uma enciclopédia aí, como a gente sabe. Muito legal pra conversar com ele. Pô, se fizer um churrasco, então, vai semana toda, né, meu? Cerveja, churrasco e ufologia e OVNI e vai alienígena embora. Viu? Tem até convite de alienígena aí. Não é, Marcelo? Mas ó, é um prazer muito grande, eu quero participar mais tempo aí com vocês aí, tá? É uma delícia ficar aqui, né, para distribuir mais conhecimento, aquela coisa toda, viu? Mas deixa um abraço para você, Marco, viu? Obrigado. Muito legal conversar com você, te ouvir aí, né? O Lux fala, o locutor, né? Vox Populi, né? Da nossa rodada aqui, o OVNI Free. Obrigado, ó. Um abraço para vocês todos aí, valeu. Um abraço também, obrigado pela presença. Vladimir, considerações finais? Eu quero aqui estar agradecendo aqui, aqui na sala que tem pessoas aqui que eu vejo, tem pessoas que realmente querem saber mais do assunto, pessoas que estão em busca de conhecimento, e a gente nunca sabe tudo, sempre está aprendendo, e essa humildade que todos têm aqui, isso que é interessante, né? Nos faz a gente querer cada vez mais nunca desistir. Nunca parar de se aprofundar nesse assunto de ufologia. Agradeço aqui a todos e vamos seguir à frente, porque tenho certeza que as coisas estão caminhando realmente para as demais pessoas aceitarem mais o assunto ufologia. Agradeço aí, o Márcio. Ok, obrigado. Wesley, do site Blog ETs, etc. Bom, Márcio, é um prazer aí ter participado novamente. Obrigado pelo convite. E eu sinto aí se eu atrapalhei alguém fazer pergunta, acho que eu falei muito, fiz pergunta demais, me empolguei, mas é uma pena que o Jevaer aí não pôde ficar pelo menos umas 2 horas ou 3 com a gente aí, né? A gente tinha muita pergunta para fazer para ele. Mas foi ótimo a participação, quem sabe a gente não traz ele novamente aí, né? O Marco Petit também seria uma boa trazer ele aí nesse hangout nosso. O Petit, eu tô esperando, eu vou ver se eu com alguém fazer uma ponte para chamar ele também. Eu conheço o Marco Petit pessoalmente nos fóruns aqui do Curitiba, né? Pois é. Vai ser muito legal se a gente conseguir. Foi um prazer aí, espero estar presente aí no próximo. Um abraço para todos. Um abraço, obrigado. Quem chegou agora e realmente não pode participar, mas vai deixar um recado aí, é o Gabriel, da Rede Cule. Opa! Está fazendo um grande evento em São Paulo de ufologia. Um grande evento mesmo, e eu pedi para ele falar aí sobre o evento, né? Tá me escutando, Márcio? Meu microfone está funcionando? Perfeito. Tá. Bom, eu entrei só para me despedir mesmo, eu cheguei correndo agora, fiquei no trânsito aqui em Florianópolis, para a minha cidade aqui. Infelizmente não pude participar, mas é isso, Márcio. Realmente teremos agora dia 9 de julho, sábado agora, às 9 da manhã, Congresso Nacional do Conhecimento Universal Livre. Ufologia, Teoria da Conspiração, Mistérios Universais,
informação para despertar. Quem vai estar lá? Vai estar o Joseph Prado, ufólogo renomado, assim como o Edson Boaventura. O Edson Boaventura vai estar o Chico Penteado, contatado e pesquisador de ufologia, o Chico Penteado, muito bacana. Vai estar a Simone Vieira, vai estar o Sérgio Monor, virtual desde a Espanha. Vai estar eu, lá também palestrando sobre a história oculta do mundo e a consciência cósmica. É entrada franca, imperdível. Vai estar muitas pessoas também, pessoal do canais de mistério, de ufologia, do YouTube, vai estar o Dr. Mistério, vai estar o Christian, vai estar a Cris, falou para mim que ia ir, a Cris e a Kátia, do TV Enigmas, vai estar o Batista, do canal do Batista, vai estar muitas pessoas no meio lá. Onde é que fica, Gabriel? Fica a 2 quadras do Templo Salomão. Tá? O endereço certinho para ver é fácil. É só falar comigo no Facebook, Gabriel Velde, que eu passo o endereço. Ou você acesse o blog, www.cule2016sp.blogspot.com.br. Faça a sua inscrição. Entrada franca, gente. Não é todo dia que tem em São Paulo um congresso de alto nível com entrada franca. Aproveite. Muito obrigado, Márcio. E a todos. Qual estado, Gabriel? Zona Leste? São Paulo. Ai, que legal. São Paulo. Você é de São Paulo? Vocês são de São Paulo? Não, somos de São Paulo. É perto da igreja? Espero vocês lá, Valéria. Ai, que legal. legal. Vai ser sábado agora. Vai ser sábado agora, começa às 9 da manhã. Valéria, vou fazer o seguinte, eu falo contigo no Facebook, eu passo certinho o endereço para vocês. Começa às 9 da manhã, vai até às 21 horas da noite. Vai ser maravilhoso, vai estar todo mundo lá. Ah, isso aí tá? não Eu falo contigo, Valéria. Tá ok. Legal. Salomão. A Valéria vai participar com o marido dela, né, o Paulo, vai... Já é um sucesso, viu? Acho que já está sendo um sucesso aí esse evento. Quero agradecer então aí a todos que participaram do canal OVNI Free hoje, com a entrevista do Gevaer. Eu passo as palavras do João aqui, o canal é aberto, todos são bem-vindos aqui ao canal, né? Todos os ufólogos aí sempre serão bem-vindos e trazendo informações, né, a todos para realmente acrescentar aí na ufologia brasileira e como fonte de pesquisa, né, muitas informações. Tem ufólogos novos, ufólogos antigos, né, que talvez tem coisas novas que apresentam nos hangouts, né, do OVNI Free, que sejam um apoio aí a todos, né, e realmente o hangout foi muito bom, eu gostei também. E então, encerrando mais esse trabalho do OVNI Free, agradeço, eu peço que quem está acompanhando o canal sempre compartilhe aí, né, sempre divulgue, para que chegue a mais pessoas essas informações. A gente faz uma ufologia, né, a gente faz o que gosta, e realmente quando a gente faz o que gosta, passa muito rápido, né, realmente o tempo é curto para fazer e abordar tantos assuntos ufológicos, e é isso aí, né, realmente foi muito bom a presença do Gevaer aí, falar um pouco do trabalho dele. Então, encerrando essa transmissão hoje aí, marcado encontro a próxima terça-feira, o canal OVNI Free aí, tratando de ufologia aí, para vocês, levando bastante informação. Obrigado aí pela audiência, ao chat aí, agradeço a todos que participaram, e até a próxima transmissão do canal OVNI Free.